O meu produto dá muito problema. Isso aqui acontece muito quando o vendedor começa a vender e aí tem ali seus primeiros clientes, 10, 20, 30 clientes, e aí ele recebe as primeiras ligações de, às vezes, para pontuar algum problema, problema sendo realmente daquele produto que ele vendeu ou não. Ou, às vezes o próprio cliente está com um problema que ele não soube configurar o Wi-Fi na Smart TV, por exemplo. Então, às vezes o problema não é nem no serviço, nem na assinatura do próprio cliente ali. Só que o cliente sempre liga para quem? Para o vendedor. Geralmente ele liga para o vendedor. E quando isso acontece, o vendedor já fica meio desesperado. Ele não sabe lidar com aquela situação. Ele começa a pensar, nossa, mas dá problema demais. Então ele não enxerga que ele vendeu para 30, para 50 e só um, dois que retornou para ele. Não, ele acha que é todo mundo. Então aconteceu até um fato recente de uma equipe nova que eu formei, que começou bem, o pessoal começou acelerado, vendeu muito bem, foi com produtividade muito boa. E aí, depois das primeiras semanas, eles começaram a cair de performance. E aí, a gente fazendo uma mentoria, tentando entender o que aconteceu, os vendedores, todo mundo dizendo, ah não, mas nós começamos a vender, mas deu problema demais. O produto não é bom. Então, a maioria dos clientes estão reclamando. E aí, eu fui entender o que aconteceu, se era a maioria dos clientes. Então, a gente pegou ali, na média de 50, 80 clientes para cada vendedor, e a gente foi filtrando. Quais que deram realmente problema. A gente chegou numa média de 3 clientes que deram problema. Desses 3, um realmente era problema, então realmente não estava funcionando corretamente. O outro era um suporte que o cliente queria configurar o Wi-Fi em tal lugar, queria configurar no aparelho, se não me lembro, eu acho que era no videogame, e o outro era que ele queria fazer uma mudança do modem, do local onde foi a instalação. Então ele precisava de uma orientação para ligar e chamar o suporte para fazer essa mudança. Ou seja, só que esses 3 clientes, a média de 3, isso foi de um vendedor, né? E a média foi isso, um era 2, o outro tinha 4, mas assim, a visão da equipe era que a maioria estava dando problema, porque eles não estavam acostumados a receber uma ligação de reclamação. Então, essa foi a impressão que ficou. E aí uma coisa que o vendedor tem que entender, que você tem que explicar para o vendedor, é que nenhum cliente, muito raramente o cliente que vai ligar simplesmente para elogiar, para falar assim, ó, tô te ligando para te retornar aqui, que deu tudo certo, tá funcionando perfeitamente, instalou aqui, eu só tô te ligando para te elogiar. Não, eu nunca vi um cliente fazendo. Na verdade, assim, quando o vendedor liga para fazer o pós-venda, aí sim ele pode até elogiar. Agora, desses vários anos, eu não me lembro, pelo menos, uma vez que o cliente ligou só para fazer um elogio. Isso não existe. Agora, quando dá problema, ele liga. Ele inferniza mesmo. O vendedor fica agoniado ali tentando ajudar e às vezes ele não orienta a fazer da maneira correta. O que ele faz? Dá muito problema. Aí começa a pensar isso, né? Aí ele não orienta o cliente direito, aí o cliente fica ligando para ele e aí ele fica com esse pensamento, dá muito problema. E isso vai atrapalhando as vendas. Vai atrapalhando porque ele fica com esse pensamento impregnado. Então entende uma coisa, para você que é vendedor e para você que é gestor, você tem que explicar para o seu vendedor que problema vai dar. Pode ter o melhor serviço, sempre vai dar problema. Sempre vai ter um ou outro que vai acontecer o problema. Agora o vendedor tem que estar preparado para direcionar como resolver. E entender se realmente é um problema geral, a maioria, será que é a maioria? Então para entender quantas vendas você fez, quantas vendas o vendedor fez, quantas vendas a equipe fez e quantas deu problema. Você sempre vai ver que é uma porcentagem mínima. Então, tira esse pensamento, que dá muito problema. Não dá problema.